Quero falar agora sobre Banco Master. E aí a gente vai abrir essa janela do Banco Master e tem muita coisa para que a gente possa falar. Investigações, ataque ao Banco Central, né? O Tribunal de Contas metido nessa história, além, claro, desse levantamento que a gente já trouxe também essa informação das compras feitas pelo Daniel Worcaro e pelas suas empresas de muitos e muitos bens em meio à falência do Banco Master e antes da sua liquidação. Mas queria antes começar com essa informação que hoje está no jornal Folha de São Paulo, falando sobre justamente os influenciadores que fizeram ataques ao Banco Central. Pelo menos 46 perfis da internet fazem ataques simultâneos ao Banco Central e a investigadores do Banco Master. Pelo menos 46 perfis de redes sociais foram monitorados e detectaram exatamente esses ataques simultâneos, né? A prática já vinha sendo observada durante o processo de análise pelo órgão regulador da venda do banco para o BRB, Banco de Brasília, mas cresceu nos últimos dias em meio à guerra jurídica no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Contas da União, travada entre os investigadores e os advogados do Master. Os influenciadores vêm publicando posts com informações enviesadas sobre os acontecimentos em torno da liquidação do Master, com críticas à atuação do Banco Central e à liquidação do Master. Procurados por meio de sua assessoria, o Banco Master e o Worcaro não se manifestaram. E chama a atenção o fato de que boa parte dos perfis de influenciadores recrutados serem de fofoca, sem ligação com o assunto econômico. O ex-diretor de organização do sistema financeiro e de resolução do Banco Central, Renato Gomes, é um dos principais alvos desses ataques. Foi a área dele que recomendou o veto à compra do BRB pelo Master e subsidiou os achados posteriormente relatados ao Ministério Público Federal. E aí tem outras informações falando sobre isso, como, por exemplo, uma informação que até foi divulgada pela jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, de influenciadores que disseram receber propostas com muito dinheiro para que eles fizessem os ataques. Um deles, por exemplo, é o Rony Gabriel e a Juliana Moreira Leite. Ambos afirmam terem recebido propostas para difundir em seus perfis ataques ao Banco Central. Nos dois casos, eles se negaram a fazer isso e não participaram. Mas aí a gente vê outros que fizeram. Quem está conosco ao vivo aqui no nosso All News para nos ajudar a entender esse episódio, os impactos disso, é o Teco Medina, economista, que está aqui conosco ao vivo já nesse momento. Olá, Teco! Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso All News. Feliz Ano Novo para você! Oi, Fabiola. Bom dia para você, para o Sakamoto, para todo mundo. Feliz Ano Novo para todos também. Vamos lá, né? A gente emenda um ano no outro e começa um ano fervendo. E eu acho que o assunto de hoje é, mais uma vez, o Banco Master. Quer dizer, ele não deixou de ser assunto na virada do ano, mas mais informações. Acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa em relação ao Banco Master que vai nos deixar muito assustados e impressionados. Mas nesse ponto em especial, eu quero tratar desse ataque ao Banco Central, feito em perfis na internet. Qual é o impacto disso econômico, vamos dizer assim? Como é que você está vendo esses ataques ao Banco Central? Olha, Fabiola, eu vejo com muita tristeza, né? O Banco Central, ele merece crítica de vez em quando por uma coisa ou outra. A gente pode até discutir aí no Banco Master se poderia ter sido feito de uma maneira mais eficiente ou melhor, mas nessa grande Gotham City que é esse assunto, o Banco Central é o Batman, né? Ele fez o que tem que fazer, ele está fazendo certo, e quem está atacando ele tem interesses... enfim, não sei se eu posso falar escusos, mas interesses diferentes, né? Interesses até que são questionáveis, né? Então, acho que a gente está dando um grande retrocesso, é muito perigoso o que está acontecendo, acho que todo mundo tem que ficar atento nisso, porque a gente não pode dar um passo atrás, até porque esse passo atrás ele vai significar muitas derrotas para muita gente e para o país, né? A liquidação do Banco Master, ela é irreversível de um jeito ou de outro, a gente precisa saber o que aconteceu. A gente tem uma fraude gigantesca aí, estamos falando de 12 bilhões.
A gente tem nesse momento 1.600.000 pessoas esperando para receber o dinheiro delas, fora os credores, fora outros agentes ali que vão entrar nessa lista quando o banco conseguir vender os ativos e pagar as dívidas que tem. E a gente tem a impressão de que tem uma grande turma aí preocupada em acobertar, em pôr coisas em segredos e não deixar essa história toda vir à tona, né? Porque ela já, na partida, ela já está envolvendo gente muito grande e, como você falou, a gente tem uma impressão de que, se puxar esse cobertor, tem um iceberg de história embaixo, né? Sakamoto, quero te ouvir também a respeito desses influenciadores sendo convocados para um ataque ao Banco Central. É muito grave isso no nosso país, né? A importância do Banco Central, da independência do Banco Central e esses ataques. Como é que você analisa essa atuação em rede social e se isso tem algum efeito mesmo? Bom dia para o Teco, feliz ano novo para ti também. Fabiola, o Banco Master criou seu gabinete do ódio despejando dinheiro em influenciadores pagos. Isso é um gabinete do ódio, né? Você vai pegar o gabinete do ódio que ficou conhecido durante o governo Jair Bolsonaro, que operou dentro do Palácio do Planalto. Isso aqui é uma versão do gabinete do ódio. Não tenha dúvida nenhuma. É o quê? É a utilização de influenciadores. No caso ainda do Bolsonaro, você tinha influenciador que era gratuito. Aqui é bancando dinheiro, com dinheiro pagando para a difamação de órgãos que tem uma função prioritária, uma função primordial de ajudar a regular e fiscalizar o mercado para evitar coisas como a comédia que foi o Banco Master. Então, você está tendo ataques sobre o quê? Sobre o Banco Central, sobre outros órgãos, sobre os jornalistas. Ou seja, tem gente que bancou, que pagou para que influenciadores contassem mentira, difamassem pessoas que estão envolvidas nesse caso de fiscalização. Isso é crime. Isso dá cadeia. Confirmada essa história, essas pessoas têm que ser presas. Né, todos os envolvidos nisso precisam ser presos. Isso não é brincadeira, porque sim, Fabiola, isso causa um impacto. Mas era conta de fofoca. Estamos falando de contas, dei uma olhada, são contas com um grande potencial de replicar aquela informação. E aí tem um ponto interessante, quando a conta no Instagram, em rede social, no TikTok, ela é leve, ela trata as coisas com brincadeira, ela tem um poder ainda maior de fazer com que a determinada informação atinja o seu alvo, atinja a sociedade, que começa a difundir aquilo como se fosse algo engraçado. Só que você está falando de diretores, está falando de atores fundamentais no processo que acabam sendo difamados em cima de mentira e mentira paga. Repito, isso é crime. Isso é crime. E eu concordo totalmente com o Teco. Como sempre falo aqui, se a delação do Mauro Cid atingiu Bolsonaro e generais, derrubou Bolsonaro e generais, a delação do Banco Master, se feita direitinho, se o Vorcaro começa a piar e cantar alto, você derruba parte do sistema. Aí cai gente do Legislativo, cai gente do Executivo, cai gente do Judiciário. Você teve um monte de coisa, tem senador do Centrão, o Banco Master é o Banco do Centrão, sabe? Você tem acusação de que gente do governo que tem sido leniente. Você tem gente, o Supremo Tribunal Federal, tivemos o caso do Toffoli, tivemos a esposa do Alexandre de Moraes. Tem um monte de coisa para ser investigada. Tem um monte de coisa para ser investigada no meio desse furdúncio todo. Tem parte da Faria Lima também, sabe? Que também tem que dar justificativas e explicações, dada a quantidade de material podre que estava circulando lá no meio. Então, ligado ao Banco Master. Então é o seguinte, é uma delação que seria uma delação do fim do mundo, literalmente, né? Então, tem muita gente desesperada, Fabiola. A questão é quem pagou para os influenciadores atacarem e desmoralizarem isso. Agora, está em curso um processo de desmoralização. Você viu as ações do Toffoli inexplicáveis ou explicáveis demais. Depois, agora, Tribunal de Contas da União, vindo para cima também do Banco Central, né? E agora os influenciadores. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Walter Mairovich para falar do ponto de vista jurídico em relação a essas investigações, desses perfis, desses influenciadores, o que eles podem, inclusive, responder criminalmente, além, claro, também da atuação do Tribunal de Contas da União. Mas, como a gente está com o economista aqui, o Teco Medina, eu quero falar do ponto de vista econômico, inclusive, né? Quando a gente olha, de repente,
uma vulnerabilidade do Banco Central ou não, né? Como é que você vê a questão do sistema financeiro como um todo, Teco, nesse caso do Banco Master? Hoje, a nossa fotografia em relação ao Banco Central, como que ela está? Olha, Fabiola, para quem está dentro desse sistema financeiro, acho que o Banco Central tá muito bem na foto, assim, de todas as maneiras, todo mundo acredita que ele fez o que tinha que ser feito e está fazendo o que tinha que ser feito. De novo, né, a discussão, havia essa discussão há muito tempo se não deveria ter sido feito um pouco antes. Por que demorou? Poderia ter sido feito 2, 3 meses antes, poderia ter tido algum alerta. Essa discussão eu acho justa que se tem até para melhorar, né, daqui para frente. Em termos de fotografia geral para o país, isso é muito ruim, né? Você ficar atacando uma instituição do tamanho do Banco Central, da importância do Banco Central, você colocando uma luz ali sobre se o ambiente de negócio no país é sério, né? Quer dizer, a gente tem um banco liquidado com uma fraude gigantesca, com um monte de coisa aí que você olha e fala, isso aqui não está cheirando bem, e você vê o judiciário, o legislativo, você vê ali uma campanha para salvar, para dizer que não é bem isso. Então, como é que é isso? Um banco pode fazer uma fraude desse tamanho e voltar a operar? É essa a ideia? Ou a ideia é de que quando tem um problema que atinge gente que é muito importante aí no sistema, isso aí não pode ser divulgado, não pode ser apurado? Isso é uma mancha para o país, para quem quer fazer negócio com o país, para quem quer trabalhar no Brasil e com o Brasil, né? É por isso que também, sobre essa outra ótica, é importante que as instituições, que outras instituições, algumas como têm sido feitas, né? Febraban, os bancos têm defendido o papel do Banco Central. É importante defender o Banco Central, primeiro porque ele está certo nessa história. Depois porque é importante para o país que fique claro que tem regra do jogo, que tem gente que fiscaliza e quando alguma coisa está errado, quem fez alguma coisa errada, de certa maneira, é punido, né? Porque senão isso aqui vira uma terra sem lei, vira um grande bang-bang, um grande faroeste, que é o que está parecendo que o TCU, nessa última semana, tem tentado transformar um grande faroeste, onde não há regra, onde quem atira primeiro atira, quem morreu não morreu, quem caiu não caiu, a gente vai dar um jeito de manter esse filme rodando. Então é muito ruim para todo mundo, de todas as maneiras, essa história está ficando, ela já é ruim desde antes do Banco Master ser liquidado, mas ela está ficando cada dia pior, né?